Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Abra sua Bíblia no livro, na epístola, na carta de 2 Pedro. Capítulo 1. Segunda Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ler os primeiros 11 versículos deste primeiro capítulo. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Os que encontraram, digam amém. Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te suplicamos a Tua graça nesta noite, para que possamos receber a Tua palavra em nossas mentes e corações, e ela possa operar em nós uma mudança necessária, a transformação que somente ela, no poder do Teu Espírito, pode processar nas nossas almas. Nós te pedimos que o Senhor esteja agindo e que o Senhor esteja demolindo todas as estruturas que se colocam entre nós e o Senhor, em nome de Jesus, repreendendo inclusive aos espíritos malignos que operam para impedir que vidas sejam salvas, para impedir que o teu povo seja edificado. Essa é a nossa oração, te pedindo graça para esse momento de meditação na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós vamos meditar aqui brevemente sobre o tema que nós somos chamados como cristãos para sermos
servos de Deus. Mas servos de Deus de que forma? Tanto na confissão quanto na prática. É assim que nós devemos ser servos de Deus. Na confissão de fé que nós professamos, mas também na prática. Guardem esse tema com vocês, porque tudo que vamos falar aqui, de certa forma, vai orbitar em torno dele. Esses são, como vocês viram, os primeiros versos da segunda epístola de Pedro. E nessa segunda epístola, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, ele procurava desmascarar os falsos mestres, ou os falsos profetas. Pedro, ele estava muito preocupado com esses homens, com essas pessoas, porque eles haviam, como acontece desde então, inclusive nesses nossos dias, eles haviam se infiltrado nas igrejas. Ele também estava preocupado porque havia um certo ceticismo com respeito à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa carta que nós estamos meditando brevemente nela, pelo menos nos seus primeiros 11 versos, ela foi escrita, muito provavelmente, pouquíssimo tempo antes do martírio do apóstolo Pedro, pouco tempo antes da sua morte. E ele provavelmente estava preso em Roma, quando ela foi de fato escrita. Mas, pensando na preocupação fundamental dele, que era com os falsos mestres, nós devemos procurar entender que tipo de sementes malignas aqueles falsos mestres estavam disseminando na igreja do primeiro século. Bem, algumas ficam claras se você ler toda a carta dele. Em primeiro lugar, eles estavam negando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam, como eu já disse antes, trabalhando para levar ao descrédito a fé dos primeiros crentes, daquelas pessoas que já serviam a Deus e que andavam com Deus. E uma das maneiras que eles encontravam era zombar da possível e da iminente, vinda do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Além disso, muitos desses falsos mestres, eles cultivavam uma vida pessoal imoral. Então, o caráter deles nada tinha a ver com o caráter que é próprio dos verdadeiros servos de Deus. A vida deles era um poço de contradição, tanto no ensino, quanto na prática de vida cristã cotidiana. E nos primeiros versos que nós estamos meditando hoje à noite, da sua segunda epístola, ele vai apresentar nada mais, nada menos do que o retrato dos verdadeiros servos de Deus. E aqui eu gostaria de dizer que o retrato dos verdadeiros servos de Deus é que eles são o que são, tanto na confissão de fé, tanto no que eles professam em sua fé, quanto na sua vida cotidiana, quanto na prática de vida cristã. Nas duas coisas, eles são facilmente identificados como crentes, como cristãos. Os irmãos sabem que os cristãos foram e são salvos pela fé em Cristo Jesus. E esses que foram e são salvos pela fé em Cristo Jesus, eles possuem uma marca que é irremovível da vida deles. É a marca do serviço. Eles estão sempre procurando servir. Servir a Deus e servir também a outras pessoas. Segundo Pedro, Deus quer nos abençoar, sem dúvida nenhuma, com a sua graça e também com a sua paz. Mas essa bênção deriva do conhecimento que eles recebem em Cristo e por Cristo Jesus. Então,
não há graça de Deus, não há paz verdadeira fora do conhecimento de Deus. Amém? Quer dizer, quem quer desfrutar de qualquer paz, quem quer desfrutar da graça de Deus, somente vai encontrar isso em Cristo Jesus, e por meio dele. Esse é um aspecto fundamental. Nós temos na palavra de Deus inúmeras, ou numerosas promessas, e o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vai nos dizer aqui, que há um propósito em cada uma dessas promessas. Quer dizer, nenhuma palavra Deus deu, e que ainda vai se cumprir, que não tenha nelas um propósito muito específico. E nós percebemos que é da vontade de Deus, que vocês e eu vivamos uma vida abundante, que todos os dias confirme e consolide a salvação que nós recebemos. É da vontade dele que você e eu estejamos vivendo e desfrutando dessa salvação, de forma que nós mesmos e as pessoas que convivem conosco vão ter a confirmação diária e constante de que realmente somos pessoas comprometidas com Deus. Você sabe que uma pessoa realmente se rendeu ao Senhor Jesus Cristo observando a vida dessa pessoa. É dessa forma que você vai chegar a essa conclusão. Então, o primeiro retrato que ele nos dá aqui é que os que creem são pessoas que servem. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele foi constituído apóstolo pelo Senhor. Inclusive, o próprio termo apóstolo significa enviado. Ele foi constituído e enviado pelo próprio Senhor. Mas o que isso vai significar na prática? Além da autoridade singular que foi concedida aos apóstolos, como o apóstolo Pedro, há uma implicação aqui mais profunda nesse texto, não é? Que envolve todos aqueles que foram, como Pedro, chamados pelo Senhor. E que implicação é essa? Uma coisa só: a submissão completa dessa pessoa a Deus. Uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que foi chamada por Deus e que depois foi enviada por Ele, é uma pessoa que necessariamente precisa prestar uma submissão completa a Deus. É dessa forma que ele é chamado de servo, ou em algumas traduções, escravo de Jesus Cristo. Os irmãos vão concordar comigo que na igreja contemporânea, que eu digo especialmente a igreja evangélica contemporânea, muitas pessoas estão desejando e suspirando por títulos dentro da igreja, mas não estão dispostas a assumir todas as implicações desse chamado e desse serviço a Deus. A primeira delas é uma dificuldade muito grande em se submeter a Deus, em todas as áreas das suas vidas. Mas, nesta carta, Pedro está escrevendo aos crentes em Cristo Jesus, e ele vai definir as pessoas que são realmente cristãs como pessoas que receberam a fé mediante a justiça do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o escritor, Pedro, quanto os destinatários da carta, incluindo a nós mesmos que estamos aqui reunidos nesta noite, eles eram o que eram e nós somos o que somos por causa da justiça de Jesus Cristo. Amém? Você só é o que é, ou só será o que virá a ser, por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo. Nada tem a ver, ou não há absolutamente nada a ver com a nossa justiça própria. Irmãos, há uma grande necessidade na igreja de servos, de pessoas que baseiam as suas vidas cristãs e os seus serviços a Deus, não na sua própria justiça, mas na justiça de Deus. Nós precisamos de servos que fundamentem as suas vidas cristãs
na justiça do Senhor Jesus Cristo, e este crucificado. Amém? Veja nos versos 2 e 3 do nosso texto, de 2 Pedro, quando nós lemos: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui eu entro para um outro ponto, porque muitas pessoas também querem a graça divina, também querem a paz de Deus. Muitas pessoas entram dentro da igreja, inclusive dentro da nossa igreja, dizendo assim: eu não aguento mais, eu quero paz. E eu cheguei a um ponto que eu acredito que só Deus pode me dar essa paz. Mas Pedro está nos informando aqui que a graça divina e a paz que Ele nos oferece, elas não são baratas. De forma nenhuma. Elas possuem um custo muito elevado. Ambas vêm pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tanto como Senhor, como quanto Salvador de nossas vidas. Com isso, deve ficar absolutamente claro para todos nós. Eu acho que isso aqui é redundante nessa carta, mas se a Escritura é redundante, nós também seremos redundantes aqui, porque isso é para o nosso próprio proveito. Não há paz fora de Cristo Jesus. Não há graça, não há favor imerecido fora de Cristo Jesus. Alguém pode pensar que o conhecimento de Cristo Jesus é alguma coisa muito abstrata, não é? Religiosa, irrelevante, e às vezes para algumas pessoas pode parecer até algo impraticável, mas isso é um grande engano, porque o conhecimento de Cristo Jesus, ele é algo muito prático, e ele está conectado, se você prestar atenção no texto da nossa meditação nesta noite, com as necessidades reais do ser humano. Quando você conhece a Cristo, como nós lemos e meditamos na palavra de Deus, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Jesus, se conecta diretamente com as suas necessidades, sejam elas quais forem. Esse conhecimento de Deus em Cristo Jesus é poderoso para suprir tudo o que nós necessitamos para a vida e também, diz o apóstolo Pedro, para a piedade. Para a sua vida e para a sua vida espiritual. Para a sua vida cotidiana, inclusive profissional, e para a sua vida no altar de Deus. Tudo o que nós necessitamos está em Cristo Jesus e está contido na sua palavra. Nós não precisamos buscar absolutamente nada fora de Deus e fora de Cristo Jesus e fora da sua palavra. Eu lamento muito que muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus estejam buscando outros conhecimentos fora da palavra de Deus para tentar aplacar as tristezas e as angústias da sua alma. Infelizmente, não encontrarão. Tudo o que nós necessitamos está em Cristo Jesus e na sua palavra, e não há necessidade de você buscar absolutamente em nenhum lugar fora dele. Agora, irmãos, conhecer a Cristo nos leva a uma confissão de fé e a uma experiência prática de vida cristã. Ninguém que conhece a Deus vive um viver apenas meramente religioso. Não, essa pessoa coloca em prática esse conhecimento, e esse conhecimento afeta todas as áreas da sua vida, sem exceção. E é esse conhecimento prático que nos leva ao que Pedro chama de glória e virtude. Se alguém quer ir à glória, ou se alguém quer viver uma vida virtuosa, deve começar pelo conhecimento de Jesus Cristo e o conhecimento que Ele nos dá em sua palavra. Amém?
Bem, mas os que creem, eles não apenas são pessoas que servem, mas são pessoas também que confiam nas promessas divinas. Olha aí na sua Bíblia, no versículo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta, para você estar conferindo tudo aquilo que nós estamos meditando nessa noite. E nós precisamos entender, olhando para esse versículo 4, que as promessas que Deus dá ao seu povo, elas não nos foram dadas para nos engambelar. Porque alguém pode pensar que as promessas divinas na Bíblia são apenas para engambelar as pessoas. Isso não é verdade de forma alguma. Elas nos foram dadas para nos dar a certeza de que um dia Deus que começou a sua obra nesse mundo e em nós vai completá-la. E é por isso que Ele nos deu as suas promessas. As nossas decepções com figuras humanas não podem e não devem de forma nenhuma serem transferidas para Deus. Muitas pessoas que viveram desapontamentos com outras pessoas, com palavras humanas, promessas humanas que lhes foram empenhadas, transferem essas decepções para Deus. Não faça isso. Deus e a sua palavra são dignos da sua confiança. Eles são dignos do seu crédito. Nós não podemos colocar a palavra de Deus em pé de igualdade com a palavra do homem, porque seria um grande equívoco da nossa parte. Nós precisamos discriminar e diferenciar as duas coisas ao longo da nossa jornada. A palavra de Deus, com as suas promessas, diz o apóstolo Pedro, ela trata de coisas que são grandiosas e preciosas. Não é isso que o texto diz? As promessas são, vamos dizer juntos, grandiosas e preciosas. É assim que nós devemos ter. Bem, mas que coisas são essas, não é? Grandiosas e preciosas. Primeiro, o fato de nós nos tornarmos participantes da natureza divina. Uma pessoa que aceita Jesus, que se converte, que nasce de novo, ela experimenta uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é grandioso, isso é precioso. Em segundo lugar, também é grandioso e também é precioso a capacidade que os crentes em Cristo Jesus têm de fugir das corrupções que há no mundo. A corrupção no mundo, ela é grandemente causada, os irmãos sabem, não apenas pelo diabo que age no mundo, mas pela cobiça do homem, que está instalada no coração do homem. O ser humano é um ser, e eu creio que vocês mesmos e eu mesmo somos a prova disso, que quer mais, sempre mais, mas ele não quer muitas vezes as coisas que Deus reservou para ele. Daí nós vemos a corrupção se alastrando mundo afora, porque as pessoas estão querendo coisas que Deus não tem reservado para elas, porque as pessoas estão desejando coisas que no final trarão a sua própria destruição e um prejuízo sem medida. Mas nós podemos louvar a Deus nessa noite, porque diante de um sistema mundo que seduz, que ludibria as pessoas, o caminho apontado por Deus pela sua palavra para todos nós, é um caminho de fuga, para susto de muitos de vocês, né? Outra versão diz de escape, escapar. A Almeida Revista e Atualizada nos diz, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, com isso, nós precisamos entender que Deus quer nos livrar, que Deus quer nos habilitar a escapar de um sistema corrompido e que vai ruir num futuro não muito distante. Ele quer nos ajudar a escapar, a nos livrar desse sistema, ao mesmo tempo em que Deus nos chama para, enquanto estamos aqui, enquanto estivermos aqui, que exerçamos uma influência neste mundo como sal da terra e como luz do mundo.
Mas nós devemos escapar, fugir desse sistema corrompido que está colocado diante de nós. Amém, irmãos? Então, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles são também pessoas que confiam nas promessas do Senhor e por isso eles escapam da destruição. Eles escapam da corrupção generalizada no mundo em que nós vivemos. Mas, em terceiro e penúltimo lugar, os crentes, os que creem em Cristo Jesus, eles vivem uma vida que a gente pode chamar aqui, olhando para os versículos 5, 6, 7 e 8, de associações virtuosas. Veja que o apóstolo Paulo nos diz, por isso, ou por essa razão, né, e aí ele vai dissertar, nós tendo uma nova natureza em Cristo Jesus e fugindo da corrupção, escapando da corrupção do mundo, a nossa vida cristã, ela deve ser marcada por associações virtuosas, de uma coisa boa nos levando a outra, de uma virtude nos levando a outra o tempo todo, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida conjugal e familiar, seja na nossa vida comunitária, seja no nosso caráter. Uma virtude deve nos levar a outra, de forma que em Cristo Jesus, nós vamos estar sempre numa rota de crescimento. Queridos amigos e irmãos em Cristo, nós precisamos entender nessa noite que a visão bíblica do ser humano, do homem, é uma visão integral. E é por isso que uma coisa na nossa vida está ligada à outra. Você não pode querer tratar de uma área e isolá-la do restante. Isso não é possível. Os médicos que estão aqui sabem disso. O tratamento médico, ele pode ser localizado, ele pode ser especializado, mas o médico, assim como o psicólogo e outros profissionais, ele precisa ter uma visão sistêmica, porque as coisas estão conectadas uma à outra. E é por isso que nós queremos declarar, baseado no apóstolo Pedro, que a nossa fé, ela nunca vem sozinha. A nossa fé nunca está sozinha, de forma nenhuma, ela está sempre conectada com outras coisas, ou ela deveria estar conectada com outras coisas. Veja aí no texto bíblico, ela deve estar sempre associada, a nossa fé, à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e ao amor. Você vê que você tem aqui uma outra forma de apresentação, nada mais, nada menos do que do fruto do Espírito, que nós vemos lá em Gálatas 5. Quais são esses elementos que estão colocados aqui de maneira bem resumida? A virtude são aqueles valores que nós temos que nascem da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, não é? E que afetam a nossa vida cotidiana. O conhecimento é a apropriação de um determinado conhecimento, a sua compreensão e a sua aplicação na prática. O domínio próprio é o nosso autocontrole, é a capacidade que nós temos e que adquirimos em Deus de controlar a nós mesmos. A perseverança é aquela habilidade de seguir adiante quando tudo depõe contra nós, quando nós estamos lidando com muitas adversidades. A piedade é a reverência, a lealdade, a obediência a Deus, mesmo quando as pessoas ao nosso redor estão trilhando um caminho adverso. A fraternidade aponta para a nossa vida em comunidade, é o chamado que nós estamos atendendo para congregar, e é por isso que nós defendemos que não é possível que uma pessoa crente em Cristo Jesus não viva em comunidade, em igreja. Todo aquele que nasceu de novo sentirá a necessidade de uma vida em comunidade. E finalmente o amor, e nós entendemos que o amor é o amor ágape, ou seja, é o amor sacrificial, como foi demonstrado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, observem que essas associações, elas começam com a fé e terminam no amor. Começam com a fé, mas vão desembocar no amor, porque a fé verdadeira sempre culminará no nosso amor a Deus e ao nosso próximo.
Quem vive o cristianismo de fato e de verdade, ele de fato amará a Deus acima de todas as coisas e também vai amar as pessoas que estão próximas dele de alguma forma. Essas virtudes, irmãos, são vitais para impedir uma espécie de paralisia espiritual, de impedir o processo de nós nos tornarmos, em algum momento da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada espiritual, pessoas, como diz Pedro, inoperantes e improdutivas. Você conhece alguém inoperante e improdutivo? Eu já me senti assim, algumas vezes na minha vida. Muitas pessoas chegam nesse ponto de inoperância, de improdutividade, e aqui a gente consegue entender claramente porque há tanta improdutividade e inoperância dentro da igreja. Por quê? Olha aí na sua Bíblia, porque faltam fé, porque faltam valores bíblicos, porque falta conhecimento aplicado à verdade, porque falta domínio próprio, porque falta perseverança, porque falta piedade, porque falta comunhão entre os irmãos e porque falta amor. Por essa razão, existem tantas dificuldades dentro das nossas próprias igrejas. E o verso 9, ele vai deixar claro que a ausência dessas qualidades é um indício ou um prenúncio, irmãos e meus amigos, de cegueira espiritual. Veja aí o versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, as virtudes que nós acabamos de mencionar, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então vejam aqui o quadro completo, né? De um lado, nós encontramos os crentes em Cristo Jesus produzindo, contribuindo, e do outro lado nós encontramos pessoas vivendo uma vida como cegos. Eles não estão enxergando o que está acontecendo diante deles. Alguém pode vir a um culto como esse e ser profundamente tocado por Deus e transformado pela palavra de Deus e sair daqui uma pessoa diferente. Outras pessoas, é como se não tivesse acontecido absolutamente nada. São dois grupos distintos e diferentes. Há pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, mas não possuem essas qualidades. São pessoas que dizem possuir uma fé, uma confissão de fé, foram batizadas, mas a fé que eles professam é teórica, é da boca para fora. Ela não é vivenciada todos os dias, não é vivenciada na cozinha, não é vivenciada no trabalho, não é vivenciada na vida conjugal. Ela é apenas teórica. Pedro nos diz, eu repito, que estas pessoas que vivem um cristianismo nominal, são cegas. E elas possuem, segundo Pedro, uma visão muito curta e muito estreita no que diz respeito ao futuro, e também no que diz respeito ao passado, porque elas são pessoas sem memória. Elas não conseguem se lembrar da vida de pecado que elas viviam antes, elas não conseguem se lembrar do quanto Deus realizou por elas, de como Deus operou tantos livramentos, preservando as suas vidas, preservando os seus lares, preservando as suas finanças. Elas se esquecem de tudo isso muito facilmente. E por isso, não dão crédito a Deus. E por isso, não o glorificam. Meus queridos irmãos, Deus está nos chamando, nessa noite tão especial, a viver uma vida de associações virtuosas, a professar a fé que nós professamos aqui na igreja, como igreja evangélica, Romanos 12, igreja cristã, mas, acima de tudo, a colocar essa fé em prática, a vivenciar essa fé todos os dias de nossas vidas. O último tópico que eu gostaria, baseado nesse texto, de refletir com vocês brevemente, antes de encerrarmos, está nos versículos 10 e 11. Se você olhar nesses dois versículos, vocês vão perceber que esse é o último tópico. As pessoas que creem realmente são pessoas que se empenham. Portanto, diante desses dois grupos de pessoas,
de um grupo que vive a vida cristã e de outro que é cego espiritualmente, o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos empenhar-nos ainda mais. Para quê? Por que nós devemos nos empenhar ainda mais? Ele responde, olha aí na sua Bíblia, para consolidar e confirmar o nosso chamado e a nossa eleição. Se alguém aqui foi salvo pela fé, foi justificado na justiça de Cristo Jesus, não na sua própria justiça, saiba que depois de salvo, você precisa se empenhar ainda mais para confirmar e consolidar a sua salvação, a sua eleição. Em outras palavras, a vida cristã, meus queridos amigos e irmãos, ela requer empenho, esforço, dedicação. Ninguém deve pensar que nós vamos crescer espiritualmente se nós formos negligentes. Crescimento espiritual só vem se houver diligência, se houver empenho, se houver esforço. Então, pela graça de Deus, a mesma que nos salvou, que nos alcançou, e a partir dela, nós devemos nos empenhar para que haja crescimento. Então, nós vamos pensar aqui em 3 pontos, não é? Importante, antes de nós terminarmos essa ministração. Em primeiro lugar, o nosso empenho, ele não elimina a doutrina da eleição que nós cremos. Enquanto nós aguardamos a consolidação ou a consumação da obra divina em nós, nós devemos, diz Pedro, nos empenhar. Nós devemos nos esforçar. A eleição vem de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos alcançou, mas o comportamento humano no dia a dia é a prova de que nós fomos redimidos. É a prova de que nós fomos alcançados. É aquilo que diz, olha, realmente ele é um homem de Deus, realmente ela é uma mulher de Deus. O chamado cristão deve vir sempre acompanhado da vida cristã. Deus te chamou. Você está ouvindo a voz de Deus falar com você? Lembre-se, Ele espera que você viva a vida cristã plenamente, totalmente, de uma forma muito abrangente. Em segundo lugar, o empenho, diz Pedro, ele reduz a possibilidade de tropeços. Os tropeços, eu observo tanto na minha vida, quanto na vida dos irmãos que eu acompanho, eles muitas vezes surgem em momentos de dúvidas. Eles surgem em momentos de questionamentos, em momentos em que nós nos encontramos apavorados, assustados, dominados pela incerteza, a incerteza do futuro. Se nós nos empenharmos na nossa vida cristã, por uma vida cristã rica, marcada pelo fruto do Espírito, nós não vamos tropeçar. Mas é preciso haver empenho, mas é preciso haver um esforço, é preciso haver uma dedicação, a fim de que isso aconteça. E em terceiro e em último lugar, irmãos, o empenho, diz Pedro, pasmem vocês, ele nos dá provisões para entrarmos no reino. Em outras palavras, quem viver uma vida cristã frutífera na terra, com certeza, ele está garantindo uma entrada no reino de Deus. Ele está garantindo, sem dúvida nenhuma. Nós todos estamos trilhando um caminho, uma jornada rumo ao reino, à pátria celestial. E nós precisamos de provisões, mas nós devemos nos empenhar por obter e para obter essas provisões. Nós devemos nos esforçar, nós devemos associar a nossa fé às virtudes, ao conhecimento, ao domínio próprio, à piedade, à fraternidade e ao amor. Com isso nós vamos encher a nossa mochila de provisões, que vão nos ajudar a chegar lá, onde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Eu queria concluir essa mensagem com 4 brevíssimas aplicações.
E é claro que eu quero, com essas aplicações, convidar vocês para uma vida de fé. Eu quero convidar vocês a serem servos de Deus, na confissão de fé e na prática. Eu quero usar um exemplo aqui, uma ilustração desses fatos que nos sensibilizaram e nos sensibilizam tanto na guerra no Oriente Médio. Como os irmãos sabem, há 8 dias atrás, um grupo de militantes do Hamas, um grupo terrorista, invadiu as terras israelenses. E uma das estratégias que eles usaram foi a seguinte: muitos deles se vestiram como soldados israelenses. E eles então entraram nas comunidades, nos kibbutz israelenses, vestidos como soldados israelenses. E alguns deles, eu li, falavam o hebraico fluentemente. Então, os moradores, confiados na segurança de Israel, vendo que eram homens, soldados israelenses, que falavam o hebraico fluente, abriram as portas e os recepcionaram. Foram mortos, foram trucidados, mulheres foram estupradas. Eles pareciam ser soldados israelenses, mas na verdade eles não eram. Se prestasse atenção na fala deles, na linguagem deles, parecia ser, mas de fato eles não eram. Eles eram na verdade o inimigo. Irmãos, Deus tem nos chamado para ser pessoas que se parecem com cristãos, sim, mas que acima de tudo são. A nossa profissão de fé é importantíssima. Nós temos uma confissão de fé aqui na igreja, e os membros da igreja a defendem. Todavia, nós precisamos viver a confissão de fé todos os dias. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é um adolescente de Deus, é uma criança de Deus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, e as aplicações que eu faço são as seguintes. Em primeiro lugar, a fé deve nos levar ao serviço humilde. Ela deve contrariar o espírito arrogante, dominante no nosso tempo. Amém? Então, se você crê em Jesus, saiba que Ele está te chamando para o serviço e para a auto-humilhação, muitas vezes. A segunda aplicação é que a fé, ela vai nos levar a confiar plenamente nas grandiosas e preciosas promessas, não nas certezas humanas. Não fique confiado demais nas certezas humanas, no que alguém disse ou deixou de dizer. Confie nas promessas divinas. Confie naquilo que Ele declarou. E descanse o seu coração. Em terceiro lugar, a fé nos levará a manifestar a natureza divina em nossas vidas. Sabe o que isso significa? Uma coisa só: romper com a corrupção do mundo. Você vai romper com o mundo. Você vai romper com uma série de práticas. Você vai andar nesse mundo como nova criatura, como alguém que nasceu de novo. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: que é isso? Que tipo de homem é esse? Que tipo de mulher é essa? E a resposta é nova criação, é em Cristo Jesus. Nova criação em Cristo Jesus. E por fim, a fé nos levará a um empenho árduo ao longo da nossa jornada. O que nos aguarda ao longo da nossa peregrinação nesse mundo não é moleza, são lutas. Nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos pagar o preço para sermos tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Curve a sua cabeça nesse momento e feche os seus olhos. Deus está nos chamando para sermos servos dEle, como o apóstolo Pedro era, como deveriam ser todos os cristãos do primeiro século, como deveriam ser todos os crentes em Cristo Jesus hoje.
servos que professam a palavra de Deus, que cantam a palavra de Deus, que colocam versículos nos seus carros e nas suas casas, mas que sobretudo e acima de tudo, encarnam essa palavra, vivem essa palavra, dão testemunho dela, nos seus negócios, nos seus momentos de lazer, nas suas férias. Quem conhece um crente em Cristo Jesus, aqui ou em qualquer lugar do mundo, sabe que ele é um santo, e sabe que ele é uma pessoa separada do Senhor, que rompeu com a corrupção do mundo. Meus queridos irmãos, enquanto você ouve essa canção, eu faço um apelo novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que, ouvindo essa palavra, gostariam de reagir a ela, dizendo: eu quero ser um servo de Deus, de profissão de fé e também de vida. Venha aqui no altar, para que possamos orar juntos, e para que possamos nos colocar diante de Deus, antes de terminarmos este culto. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra dada a nós nesta noite. Te agradeço pela vida do João Pedro, que veio aqui no altar, ouvindo, acolhendo a tua palavra, reagindo a ela. Todos nós a ouvimos e todos nós tivemos a oportunidade de, em nossos corações, reagir a ela. Agora eu te peço, meu Deus, ajuda-nos, juntamente com o João Pedro, a sermos teus servos, com todas as nossas forças, no nome de Jesus. Que a tua palavra esteja nos nossos lábios, sim, que ela esteja na nossa mente, sim, em nome de Jesus, mas que nós sejamos habilitados por tua graça a vivê-la, em nome de Jesus, a viver o Evangelho para a glória do teu nome. Assim eu te peço, ó Deus, realiza a tua obra nas nossas vidas, completa a obra que tu começaste em nós, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, até que possamos entrar em teu reino e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa-nos no decorrer desta semana, que seja uma semana de vitórias para o teu povo, em nome de Jesus, que nós possamos seguir adiante, marchar ao longo dos dias que o Senhor tem reservado para nós, certos de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse tempo na tua presença. Leva-nos em paz para as nossas casas. Continue a ministrar aos nossos corações. Continue a falar conosco de diversas maneiras e a nos sustentar por amor do teu nome. É dessa maneira que oramos,
e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos encerrar esse culto adorando a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.